Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Falaremos de um assunto que muitos não gostam que seja falado, este assunto. Mas vamos falar porque está na Bíblia. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Se os irmãos já encontraram, vou passar a ler. Tem duas versões aqui. A primeira versão diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Na outra versão, que é igual a de muitos, diz: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nos concedes de estarmos todos reunidos aqui neste lugar para ouvirmos a Tua Palavra. Tu enviaste a Tua Palavra para endireitar os nossos pensamentos. E obrigado por esta Palavra, porque ela é a base da nossa fé. Glória a Deus, ela é o nosso alimento. Obrigado, Pai. Neste momento eu me coloco, Senhor, nas Tuas potentes mãos, para que possas usar-me para falar para o Teu povo a Tua vontade, aquilo que Tu queres que seja falado neste dia, que se chama hoje. Obrigado, Pai, por convenceres, por falares, por exortares, consolares o Teu povo nesta manhã. Obrigado, dependerei do Teu Santo Espírito, para que, Senhor, possa falar de conformidade com a Tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos retomar os nossos lugares. Glória a Deus. E o tema que eu trago para vocês, de acordo com o Hebreus capítulo 9, versículo 27, é o encontro inevitável. O encontro inevitável. Falaremos desse encontro, o encontro inevitável. Esse encontro chama-se morte. O encontro inevitável, para dizer à amada igreja que todos nós temos que nos preparar para esse encontro. Ninguém viverá para sempre aqui na terra. Todos nós estamos de passagem e cada um deve se preparar. E a própria Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amém? Então hoje vamos falar deste encontro. Eu sei que o encontro, ninguém gosta de ouvir falar sobre a morte, mas todos os dias morre gente. Amém, irmãos? Muitas pessoas que morrem, muitas delas não estão preparadas para encarar, para enfrentar, aleluia, essa realidade que se chama morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. Todos nós morreremos, a não ser que chegue o arrebatamento da igreja, mas que todos nós teremos que encarar essa realidade. Amém, irmãos? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas teremos que enfrentar a morte. Esse encontro é inevitável.
Como eu disse, pode vir mais cedo, como pode vir mais tarde. E em muitos casos, esse encontro se dará repentinamente. Muitas pessoas morrem surpreendentemente, de repente. Não sabem que naquele dia a morte passará por elas. Mas o novo nascido, o homem que nasceu de novo, a pessoa que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta pessoa já está em condições de encarar, de enfrentar a morte. E a Bíblia diz que é bom que o homem vá à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. É isso que a Bíblia diz? É melhor você ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete, festa. Por quê? Porque ali onde há luto, você vai ver como o homem acaba, como o homem vai terminar, como ele vai transitar para o outro lado. Louvado seja Deus. Ninguém quer morrer. Mas a Bíblia, o versículo que acabamos de ler, ao homem está determinado morrer. Vindo depois disto que é o juízo. Seremos julgados. Há pessoas que dizem que morreu, acabou. Enterrou, acabou. Não, para você, irmão, morrendo, vai ter que enfrentar o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não estão preparados. Vamos abrir a Bíblia para lermos o livro de Lucas, capítulo 12. Jesus fala neste livro, nestes versículos que eu vou passar a ler, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Não é verdade? Lucas 12, 13. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Você é rico para com Deus? Aleluia. Então nós estamos a ver aqui esta história.
Jesus está a trazer esta parábola aqui para mostrar, amados, que este homem que tinha tanta riqueza, tantos bens, acabou morrendo mais cedo do que ele esperava, não é verdade? Amém, irmãos? Quando ele disse, olha, já tem muitos bens, vou partir os meus armazéns para construir outros maiores, e depois vou dizer à minha vida, à minha alma, olha, come, bebe, descansa, folga-te, porque o que você tem armazenado é para muitos anos. Como eu já ouvi aqui gente dizendo que na igreja não tem futuro, trabalhar na igreja não tem futuro. Então, trabalhar no secular é que tem seu futuro. Quem fala isso não conhece a Bíblia. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, aquele homem estava assim preparado de que ele podia viver muitos anos com aqueles bens. Acumulou muitos bens e se sentiu que não precisava de mais nada. E que podia folgar, levar uma vida folgada. Só que a nossa vida pertence a alguém. Você concorda com isso? A nossa vida pertence a Deus. Glória a Deus. E Deus vai cobrá-la. E o que aconteceu aqui, amados? Por isso Jesus está dizendo que a vida de uma pessoa não consiste naquilo que ele possui. Não, irmãos. A sua vida deve depender de Deus. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu também sou a vida. Não há vida sem Jesus. Amém, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não tenha morte eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então todos nós precisamos de Deus. Mas há quem diga que Deus não existe. Mas para você e eu, que já aceitamos Jesus, que temos uma Bíblia, nós podemos crer, ver na Bíblia que Ele existe. Ele é a solução para a sua vida. Sem Deus nós nada somos. Amém, irmãos? Veja que este homem aqui, o que aconteceu com este homem, simplesmente, este homem andava distraído. Não pensava em mais ninguém, senão nas suas riquezas. Mas nós, irmãos, temos que saber que fomos comprados por alguém. Aleluia! Alguém pagou o preço para a nossa liberdade. Foi Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos. Pertencemos ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos fazer a vontade daquele que nos comprou. Vamos fazer a vontade daquele que é o nosso Senhor. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e aborrecer o outro. Quem é o seu Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? É por isso, irmãos, Deus está a dizer, ao homem está determinado morrer. Vindo depois disto, o juízo. Amém, irmãos? Então, olhando para essa história, no versículo 17, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come,
bebe e regala-te. Amém, irmãos. Mas veja qual é a resposta de Deus para este homem que estava tão distraído que não queria saber que existia Deus. No versículo 20 vemos Deus dizendo assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite, ele estava a pensar em muitos anos, mas Deus lhe disse: esta noite aqui, você vai morrer. Esta noite aqui. Agora eu pergunto aos irmãos: este homem estava preparado? Estava pronto para este encontro? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, todos nós teremos que enfrentar a eternidade. Teremos que encarar a morte. Aleluia. Uns que desobedecerem terão que ir para o inferno. Outros irão para os céus. Amém. Este homem aqui, efetivamente, não estava pronto. Estava distraído. Agora pergunto: quantas pessoas nesta vida não estarão como este homem? Quer dizer, a sua vida, o seu viver é acumular bens aqui na terra. São ricos aqui na terra e não são ricos para com Deus. Mas Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. Não há vida sem Deus. Não há vida sem Jesus. Por isso é que a Bíblia diz: desperta-te, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Quando alguém nasce de novo, irmãos, há uma grande festa nos céus, porque esta pessoa se arrependeu, se converteu ao Senhor. Mas aí começa a sua marcha para a vida eterna. Amém, irmãos? Aí essa pessoa vai ter que fazer o que Deus diz que deve ser feito. Deve se submeter à palavra de Deus. Deve congregar. Deve ter um pastor para lhe guiar. Deve ouvir a palavra de Deus. Deve ser submisso à palavra. Deve ser submisso. Essa pessoa deve ser submissa às autoridades. Deve ser submissa aos seus pastores. Essa pessoa já tem alguns deveres até que chegue a hora da sua partida. É por isso que a Bíblia sempre diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ensina às igrejas. Aleluia. Certamente que há vários encontros que nós podemos ter na vida. Mas há um encontro que não vai conseguir evitar. Este encontro é o que se chama morte. Vocês têm visto. Muitas vezes a pessoa sai de casa, é atropelada, e as tantas porque morreu. É ou não, irmãos? Outras vezes a pessoa está a dormir, de repente não acordou mais, morreu. Outras pessoas, enfim, nos hospitais, alguma coisa. Morre muita gente e muita gente não está preparada para essa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse a Nicodemos: se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Amém, irmãos? Então, importa-te nascer de novo. Todos nós que já nascemos de novo, vamos dar glórias a Deus. Estamos na caminhada agora. E a Bíblia diz para
corrermos a carreira que Deus propôs a cada um de nós, você precisa saber que há uma carreira que Deus colocou à sua disposição, na sua vida, para terminar. Algo que você deve fazer antes da vinda de Jesus. Ou você está se distraindo também, acumulando bens aqui, a pensar que vai viver muitos anos. Quando você está em Cristo, aleluia, e anda certinho, Deus vai lhe encher ou lhe saciar de longevidade. Mas quando você abre portas para o pecado, o salário do pecado é a morte. É por isso que Deus quer que vivamos todos em santidade. Vivamos todos em obediência. Cada um de nós, irmãos, veja só, já estamos em 2018. Estamos à espera a qualquer momento da vinda do nosso Mestre. A qualquer momento, o arrebatamento da igreja pode chegar. Estamos prontos para encarar esta realidade? Estamos todos nos preparando, nos santificando, nos enchendo da palavra, nos enchendo do Espírito Santo? É isso que Deus diz na Bíblia. Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é isso? Vigiai e orai para que não caiais em tentação. É preciso vigilância, é preciso oração. Muitos deixaram de orar. Muitos não têm tempo para orar. Mas sabem que existe um Deus. O nosso Deus é um Deus de justiça. Amém, irmãos? Jesus disse, a palavra que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho pregado, essa palavra vos vai julgar no último dia. Glória seja dada ao Senhor. Então, irmãos, veja que mesmo para você levar uma vida de oração, há muita coisa que o diabo traz para você se distrair, para não orar. O diabo sabe que a oração é muito importante, mas ele vai te distrair, ele vai apresentar muitas ofertas para você se distrair. Amém, irmãos? Veja que nós, da outra vez, não sei se foi no outro culto, Marta e Maria receberam na sua casa um visitante ilustre que se chama Jesus Cristo. E quando Jesus entra na casa da Marta e da Maria, da Marta e de Lázaro, certamente que a Marta ficou preocupada e começou a fazer qualquer coisa para Jesus. Amém, irmãos? Qual foi a resposta de Jesus? Por causa da distração da Marta. Vamos lá encontrar, lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, vou ler aqui na vossa versão. É preciso termos em conta, irmãos, o que Jesus falou aqui na Bíblia. Por isso somos chamados a ler a Bíblia. Amém, irmãos? Bem-aventurado o que lê e guarda o que está escrito. O irmão deve ler a Bíblia inteira, mas deve ler mais na Nova Aliança. Deve ler mais a Bíblia na Nova Aliança. A Nova Aliança, o Novo Testamento explica a Antiga Aliança. Amém, irmãos? Por isso precisamos de ler muito a Bíblia. Seja cheio da palavra, para poder renovar a sua mente. O problema aqui é a mente. Mente tem que estar constantemente renovada pela palavra, para você fazer conforme está escrito. Amém? Então, Lucas 10, 38, diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado,
E certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e fazia alguma coisa. O que é que ela fazia? Ouvia-lhes os ensinamentos. Na outra versão diz o quê? Ouvia a sua palavra. E vemos o que aconteceu. No versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. O que é que vocês estão a compreender neste texto? Que Marta e Maria receberam Jesus na sua casa, não é verdade? Mas Jesus estava falando a palavra de Deus. E Maria optou por ouvir a palavra de Deus. Ouvir aquilo que aquele ilustre visitante estava orientando, estava dizendo. Mas Marta não se importou com a palavra de Jesus. Deixou a palavra atrás e priorizou os seus afazeres. Não é isso que nós lemos? Estava ocupada em muitos serviços. E foi para ver se a irmã pudesse lhe ajudar. Mas Jesus não permitiu, pelos vistos. Não está lá escrito que Jesus disse: Maria, vai já então. Não está vendo tua irmã que está a trabalhar aí sozinha? Ouviram que Jesus disse isso? Não. Pelo contrário, não permitiu. Disse: não. Maria escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra de Deus é a prioridade de todo filho de Deus. Louvado seja Deus. Porque Deus diz: conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. A falta do conhecimento da palavra escraviza a pessoa. Amém, irmãos? Por isso nós temos lido aquele texto do Antigo Testamento que diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento da palavra de Deus. E graças a Deus que o irmão tem o conhecimento da palavra. Graças a Deus que o irmão tem a escola Rema. Graças a Deus porque o irmão tem recebido os ensinamentos. Graças a Deus pela Bíblia que você tem. Amém, irmãos? Mas atenção, aqui começa a responsabilidade de cada um de nós. Você deve ler e praticar o que lê. Deve ler e fazer o que está escrito, para que não seja surpreendido naquele dia. Quem pode dar glórias a Deus? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Portanto, a maior parte de pessoas que morrem não está pronta, não está preparada. E muitos não estão interessados em se prepararem. Não querem vir à igreja. Ou outros que já estão na igreja querem sair. Outros que já estão na igreja não se sentem bem na igreja.